Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o segundo episódio do nosso mini curso sobre a falência de Júlio Lopes de Almeida. Hoje nós falaremos sobre a temática de mulheres e nós poderíamos começar falando inclusive da autoria, como já tratamos no primeiro episódio. Afinal, Júlio Lopes de Almeida, que foi uma importantíssima e famosíssima escritora do seu tempo, foi banida de entrar na Academia Brasileira de Letras simplesmente por ser mulher. E esse fato vai influenciar na representação de uma forma diferente das mulheres. Mas antes de falar sobre a representação das personagens que são mulheres dentro do livro, eu gostaria de retomar alguns aspectos do enredo desse livro, certo? Então a gente tem um romance narrado em terceira pessoa, a voz narrativa ela está por fora, onisciente, e ela faz juízo de valor sobre os acontecimentos, e a gente tem uma narrativa que começa em media res. O que é media res? Essa expressão latina, que começa da metade. A gente não vê o Francisco Teodoro, que é o pai, o patriarca da família, que ele era português, ele era pobre, veio para o Brasil e enriqueceu aqui. A gente não vê de cara da narrativa esse vir do Teodoro. A gente começa já com a fama e a enorme loja de café que ele tem. Ou seja, a família já está no auge. E é a partir desse auge que a gente tem contato com a riqueza da família e a gente entende o que vai ser já a falência do título. E o Francisco Teodoro, ele vai contar, como que é essa perspectiva de ter a riqueza, de ser uma família rica. E a gente tem a perspectiva da história dele, que ele era muito pobre, ele veio para o Brasil, e a gente precisa pensar, um dos episódios falaremos sobre a questão da brasilidade, como é esse português que se sente superior aos brasileiros, e ele já tinha ganhado tudo o que ele queria, até que ele decide, por questões de status, casar. E ele encontra a Camila. A Camila ela foi escolhida não por amor, então não existe a menção de amor de fato quando se pensa no casamento dos dois. Ela era família pobre e ele ficou com muita dó porque aquela mulher era bonita, era delicada e ela machucava os seus dedos costurando. Então eles se casam e formam essa família, certo? Eles têm o Mário, que é o filho mais velho, um filho mais velho que não consegue lidar com o amante da mãe, já falaremos sobre o amante. Nós temos a Ruth, que é a minha personagem preferida, que é a violinista, certo? E ela é ingênua, mas ela vai aprender muito. E ela é a personagem bastante utilizada para fazer crítica social. Há quem diga que a Ruth é o alter ego da Júlio Lopes de Almeida. E tem as gêmeas, a Raquel e a Lia, que são criancinhas de 6 anos. Só que esse casamento, ele é uma farsa. Por quê? Porque a Camila tem um amante, que é o Gervásio, o médico da família, e eles têm esse relacionamento dentro de casa. E ela deixa bastante explícito que o Teodoro, o Francisco, também já teve amantes. Então, a questão é, o adultério era diferente dependendo da pessoa, dependendo do gênero. E o Francisco Teodoro, na sua ambição, ele vai tentar entrar numa bolsa de valores e ele vai ser simplesmente derrubado, ele falha. E esse é um elemento interessante. Quando ele falha, ele não consegue lidar com a pobreza, com o que a família vai passar. De modo que ele decide pelo suicídio. E ele simplesmente deixa a família a Deus dará. E o único que se salva com riqueza é o Mário, porque o Mário se casou com a Paquita e foi para a Europa. Mas a questão é, ele não deixou totalmente a Deus dará, porque a Nina, que é a sobrinha, a gente já vai falar da Nina, ela é bem importante aqui, a sobrinha, que na verdade é uma criada, ela vai ganhar de aniversário por causa da última casa do Francisco Teodoro, e a família toda vai para essa casa. A questão é, o homem, o patriarca, se suicida por não conseguir lidar com essa questão da falência, só que as mulheres da família, elas precisam se reerguer, e isso se dá pelo trabalho. Tem a queda da burguesia, elas passam para o contexto suburbano, já não moram no palacete, e conseguem repensar a própria vida por meio do trabalho e por meio da relação delas. Ou seja, as mulheres, elas têm o que a gente poderia dizer um final feliz, diferente do que a crítica sempre analisa de romances tradicionais. E é a partir disso que eu quero começar com um trechinho da página 92.
esse trechinho aqui, o que nós temos? Nós temos o Gervásio, que é o amante da Camila, e ele chega na casa do Polacete, da família, e fala: olha, eu tenho um livro para te emprestar. E daí a gente vai ter uma crítica da Júlia Lopes de Almeida muito forte à própria literatura e à representação das mulheres, certo? Então olha lá o que a gente tem. O Gervásio fala: vamos para a saleta? Trouxe-lhe um livro. E a Camila pergunta: versos? Não, um romance. Ainda bem, eu só gosto de versos quando o senhor nos lê, uma monotonia. A Saleta, ela abriu a veneziana e expirou com força o aroma dos resedaços plantados junto à parede. Gostava dos aromas fortes. Que dia maravilhoso. Depois voltamos. O livro? Está aqui. Já leu? Camila perguntou. E olha o que ele fala. Já. Trata-se de um amor um pouco parecido com o nosso. E agora eu lerei a parte que é muito crítica em relação à representação das mulheres pela Júlia Lopes de Almeida. Olha isso, o que a Camila fala. Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros, tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas. E desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas. Leve o seu livro. Não me torne a trazer desses romances. Basta-me o nosso, para eu ter medo do fim. O que a gente consegue perceber? Que os homens representam as mulheres sempre com um triste fim. A gente pode falar de Madame Bovary, que é o início do realismo, do Flaubert, que ela se suicida. A gente pode falar da Ana Karenina, russa, que também, pela questão da traição, tem um trágico fim. Só que aqui, a traição, ela não vai ter esse trágico fim. Embora, no final, a Camila queira se casar com o Gervásio e não possa, porque descobre que ele já é casado. Mas as mulheres saem por cima. E é o homem, o patriarca, que não vai conseguir lidar com a falência da família, certo? Ou seja, a gente consegue ver que a Júlia Lopes de Almeida, ao criar as suas personagens, ela consegue transformar a representação de mulheres. Isso é bem importante, porque muda o que a historiografia estava comumente fazendo com as mulheres, certo? E agora eu quero passar para a representação de mulheres de uma forma bastante complexa aqui dentro. Por quê? Nós sabemos que a Camila, suas filhas, elas representam a burguesia. A Camila não trabalha, não faz nada. Ela só organiza as festas das festas, recebe as visitas, recebe as tias, cheira os rosedás, olha para o gramado, olha para o quintal, porque tudo é muito lindo. Ela só trabalhou lá na infância, costurando antes, que o Francisco Teodoro a conhecesse. A questão é que no final ela vai ter que, de alguma forma, repensar o trabalho. Mas as personagens são extremamente complexas porque a Júlia Lopes de Almeida, ela consegue mostrar que o gênero não está sozinho. O gênero, ou seja, mulheres, é uma categoria extremamente ampla. Não à toa, por exemplo, que eu, como professora e pesquisadora de literatura, eu não gosto da expressão autoria feminina ou escrita feminina. Por quê? Porque nem todas as mulheres são femininas. E isso não quer dizer que mulheres que escrevem só escrevem sobre temas considerados femininos. A escrita é muito ampla e os temas femininos, por exemplo, gravidez, aborto, também devem ser considerados temas universais. A Júlia Lopes de Almeida, ela constrói aqui o gênero com a interseccionalidade, com a classe e com a raça. E nós falaremos sobre essas relações na representação. Hoje falaremos sobre a classe. E no próximo episódio, que trataremos sobre o racismo, falaremos sobre a questão racial, certo? Então, como eu disse, a Camila não faz nada porque ela é burguesa. Ela tem essa vida de rainha, que ela vai ter que se desfazer depois. Mas a gente tem personagens como a Noca, que é a criada. Nós temos a Nina, que é a sobrinha. E essa sobrinha, ela simplesmente foi praticamente abandonada pelo pai. E ela vai virar criada
da casa da tia da Camila e do Francisco Teodoro. E ela simplesmente não tem direitos como todos os participantes da família. E ela faz o trabalho bruto da casa. E a gente também vai ter a Emília, que é filha do Mota. A gente vai ler 2 trechinhos que mostram como que as mulheres, diferente da Camila, também têm esse aspecto do trabalho. E a gente vai começar com um trechinho da página 306, bem para o final, sobre o momento em que a Nina ela está arrumando suas coisas depois da falência do tio. Eles precisam mudar de casa e ela arruma os seus objetos, separando o que pode levar e o que não pode levar, e ela vai se lembrar da infância dela, porque ela sempre foi apaixonada pelo Mário, o primo, mas o Mário destratava. E aqui a gente vai ter um trechinho que ela lembra dessa infância, considerando um chicotinho que o Mário utilizava nas brincadeiras. Então olha lá. Cala a boca, cala a boca. Calar a boca tinha sido todo o seu trabalho na vida. Com um triste sorriso desbotado, Nina separou de todos os objetos destinados para a fogueira aquele chicotinho revelador e profético e guardou como relíquia. Para que nascerá ela, se não para ser batida? Então a gente percebe claramente que no seu amor platônico ela recebia a violência, mas que a vida toda era de violência, porque ela não tinha direito para ter uma vida luxuosa, considerando que na sua apresentação a gente descobre que a sua mãe era vista como da vida, como uma prostituta, certo? E vamos agora para um trechinho da Emília. A Emília era filha do Mota, que era um funcionário do Francisco Teodoro, que ficou doente. Então o Teodoro pede para que o Gervásio vá até o subúrbio e veja se tem alguma forma de cuidar, uma forma de construir uma melhora para esse personagem. E a gente vai ter contato com a filha dele, essa Emília. Então a gente lê o seguinte. Na sua salinha da Rua Funda, estendido no velho canapé empoeirado, seu Mota, emagrecido, com a barba crescida, as faces chupadas, olhava para as moscas que zumbiam, negrejando na cal da parede encardida. Lá dentro, a filha cortava o silêncio de vez em quando com as suas passadas vagarosas, em que se sentia o cansaço. Tinha razão, era só para tudo. O pai, apesar da impertinência da moléstia e das suas exigências de homem amigo da limpeza, resignava-se, quase sem protestos, àquela imundície em que se ia encharcando. Certo, que isso de se dizer que uma mulher pode fazer todo o serviço sem se enxovalhar é coisa de romance. A Emília andava com as mangas e o avental sujo de carvão, tinha as unhas impregnadas do cheiro da cebola e do alho e as mãos avermelhadas pelo uso do sabão da terra com que esfregava a roupa. Tinham perdido o jeito para a carícia doce, macia, tão querida das crianças e dos doentes. A pobre andava escada abaixo e escada acima, do sótão para a cozinha e da cozinha para o sótão, com os ombros vergados ao peso da bacia, cheia de roupas ensaboadas ou torcidas para estender lá, em cima do telhado, a um calor de rachar. A paciência esgotara-se-lhe. Ela andava aos suspiros, cada vez mais cor de cidra. Quando se mirava no espelhinho do seu quarto, ela mesma se achava feia. O seu rosto alongava-se, tomava uma expressão de animal. Esse trecho é muito interessante por 2 aspectos. Primeiro, isso de mostrar que as mulheres faziam trabalho doméstico sem se enxovalhar a coisa de romance. Novamente, a gente mostra como que a literatura ela recorta um pedaço da realidade. E a Júlia Lopes de Almeida mostra como o trabalho doméstico ele é duro. E o segundo elemento é o fato de a Emília, de uma classe baixa, fazendo um trabalho, ela se vê como feia. E o último trecho tomava uma expressão de animal. Então a gente consegue perceber essa caracterização que é bastante naturalista da personagem. Afinal, ela é animalizada, ela é feia, por causa do trabalho, por causa da falta de condições de pensar essa vida fora
de sustentar pelo trabalho doméstico a vida da casa e o pai, certo? E para finalizarmos agora, eu quero ler um trechinho que é muito explícito a temática da emancipação feminina. Então a gente está num trechinho em que todo mundo, por causa da Ruth, vai para o Netuno, que era o barco do Rino. Lembra lá do Rino, que era um brasileiro com ascendência dinamarquesa e que ele gostava muito, tinha um amor platônico pela Camila. E eles vão até o barco e lá eles vão conhecer a Catarina, que é a irmã do Rino, e ela vai voltar a aparecer no nosso mini curso. Nesse momento, a gente está lá, todo mundo junto, o Rino, a Catarina, o Teodoro, a Camila, a Ruth e o Gervásio. E aparece o momento da comida, e é disso que a gente vai começar a falar em um trechinho bastante longo, porque ele é escancarado para a gente fechar com chave de ouro o episódio que fala sobre as mulheres. Então aqui a Júlia, ela está levantando a bandeira, apesar, do contexto como um todo, a gente conseguir ver algumas partes problemáticas da sua obra, ela defende a emancipação das mulheres. Então a gente tem lá, olha isso. Veio perua brasileira provocar elogios ao cozinheiro do Netuno, magnífico. Francisco Teodoro afirmou logo que aquele prato parecia feito de saboroso que estava por uma mulher. A brasileira tem um jeitinho especial para temperar panelas, dizia ele. E, verdade, verdade, assim como ela não devia ser chamada para os cargos exercidos por homens, também os homens não lhes deviam usurpar os seus. A cozinha devia ser trancada ao sexo feio. Pausa. A cozinha deve ser trancada ao sexo feio. Olha a concepção da época de mulher. Sexo feio. Mesma coisa daquela expressão ridícula de sexo frágil, certo? Ou seja, o Francisco Teodoro, ele defende a marcação de papéis de gênero. As mulheres não entram em assuntos tidos como masculinos e os homens não usurpam os papéis como o trabalho doméstico e a cozinha das mulheres. E o trecho continua, olha lá. Ele dizia isto como pilhéria, por alegria. Catarina, a irmã de Rino, fazendo estalar uma códia de pão entre os dedos magros, perguntou sorrindo, com ar de curiosidade maldosa. O senhor é contra a emancipação da mulher, está claro. Olha o tema, emancipação da mulher escancarado aqui. Por quê? Porque era uma discussão importante da época. Felizmente, já se falava do assunto. E ele continua. Minha senhora, eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família. Crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa e terá cumprido sua missão. Este foi sempre o meu juízo. E não me dei mal com ele. Não quis casar com mulher sabichona. É nas medíocres que se encontram as esposas. O doutor Gervásio e o capitão Rino trocaram um olhar de relance. E que são as outras? Mulheres que um homem honrado não deve consentir perto de suas filhas. Camila fez um sinal afirmativo, ou seja, Camila, que é esposa, que é mulher, que é bastante burguesa, assim como a Catarina, concorda com todas as afirmações sexistas do marido. As mulheres, elas não podem ser sabichonas, as mulheres têm que ser mãe de família, então ter essa maternidade compulsória, e não se deve deixar mulheres sabichonas perto das filhas, para que não as influenciem. E a Camila concorda e continua. Não são sérias, concluiu o Francisco Teodoro. Lá por isso, replicou Catarina, de quantas mulheres se fala na sociedade e que mal sabem ler? De poucas. Olha a resposta dele, de poucas mulheres. No comecinho, 1901, 1902, a gente tem quantas mulheres acessando no Brasil educação formal e universitária, digamos assim, para ir um pouquinho além, né? E a Catarina responde, de muitas, senhor Teodoro. Faz favor de me dar o vinho? Ora, as senhoras não conhecem o mundo, exclamou Teodoro, passando a garrafa ao médico, que encheu o copo de Catarina e disse rindo.
Elas não conhecerão o mundo e nós, meu amigo, não as conhecemos elas. A mulher mais doce, mais honesta, dizem, dissimula e engana, com uma arte capaz de endoidecer o próprio Mefistófeles. Homem, que ideia faz você da honestidade das mulheres? Faço ideia de que deve ser bem mais difícil de manter do que a nossa. Bom, eu quando disse honestidade das mulheres, não foi com o pensamento de que houvesse duas honestidades. Então esse trecho a gente percebe qual que é o pensamento dominante da época do Francisco Teodoro e no finalzinho o questionamento da Catarina de quantas mulheres se ouve que não sabem ler. A resposta é de poucas. Contudo, a realidade é de muitas. E quando Francisco Teodoro fala as mulheres não conhecem o mundo, por quê? Porque são impedidas de conhecer o mundo. E a gente está falando aqui do finalzinho do século XIX, começo do século XX. E a gente consegue ver, infelizmente, em muitos contextos do século XXI, uma situação semelhante. E se questiona a honestidade das mulheres, o que é um estereótipo, novamente, muito calcado no machismo, no sexismo, nessa estrutura patriarcal. Então, o que a gente consegue ver em relação às mulheres? A Júlia Lopes de Almeida consegue fazer crítica à crítica literária, à literatura na sua representação das mulheres, mostrar como é que as mulheres elas são extremamente complexas, porque não existe a mulher, existem mulheres. Tem a burguesa, tem a pobre, tem a trabalhadora e a gente também vai ver a questão racial, pensando a negritude representada aqui nas personagens. Espero que você tenha pensado muito sobre as mulheres de A Falência com esse episódio. Agradeço a atenção, deixa seu like e a gente se vê no episódio 3 para falar sobre o racismo. Muito obrigada e tchau!